Continuando então, terminologias básicas no orçamento de capital. Primeiro, nós temos a questão de projetos independentes e mutuamente excludentes. Ou seja, se a empresa se depara com projetos que um não interfere no outro, por exemplo, um hotel tem um projeto que é substituir todo o sistema de aquecimento, que vamos imaginar que seja elétrico, por um aquecimento solar. Né? E, o projeto com aquecimento solar gasta-se muito menos energia, né? E às vezes até o banho até é melhor do que o aquecimento elétrico, né? Que às vezes é muito fraco, né? Em locais mais frios isso é realmente um problema. Esse é um projeto. Um outro projeto do hotel é fazer um portal novo, né, para recepcionar a clientela. Esse portal novo vai chamar mais atenção dos clientes, vai dar uma vida nova, uma aparência bonita para o hotel e tal. Esses dois são projetos independentes um do outro, né? Eles podem fazer os dois ao mesmo tempo, pode fazer um de cada vez. Isso tudo vai depender do momento, das condições financeiras da empresa e da expectativa de retorno associada a cada um dos projetos. Agora, eu posso ter projetos mutuamente excludentes. Então, no caso do hotel, substituir o aquecimento elétrico por aquecimento solar, um outro projeto seria o aquecimento a gás, central de gás, ou então de gás de água, aquecedor de passagem. Ora, decidindo pelo aquecimento solar, você vai estar necessariamente excluindo o aquecimento de passagem, o aquecimento a gás. Então, se esse hotel tem 3 projetos, um é arrumar a fachada ali, a entrada, o outro projeto substituir o sistema de aquecimento elétrico por sistema solar, e o outro seria por sistema a gás, vamos supor, simplificar. Os dois projetos a gás ou solar são entre eles mutuamente excludentes. Escolhendo um, decidindo por um caminho, o outro vai ser rechaçado, vai ser colocado de lado e não vai ter mais vez no processo. Então essa é a ideia de projetos independentes ou mutuamente excludentes. É importante ter noção clara dessas diferenças, dessas características, porque na hora de tomar a decisão e de construir as análises, o administrador precisa considerar essa realidade. Às vezes dá para fazer 2, 3 projetos ao mesmo tempo, e às vezes não, às vezes são mutuamente excludentes, então o administrador não pode se perder nessa condição. Nós temos uma outra situação que precisa ser considerada no processo de decisão financeira de longo prazo, que é uma condição em que a empresa tem fundos ilimitados, ou seja, ela pode fazer aquele projeto ou aquele rol de projetos independentes, 3, 4 projetos no ano, ou ela tem racionamento de capital, ela não consegue fazer os 3 ou 4 projetos que estão ali independentes, que podem ser investidos por causa de limitação financeira. Quando se fala em fundos ilimitados ou racionamento de capital, não se fala só do dinheiro da empresa, fala-se também da perspectiva da empresa buscar dinheiro fora. Veja só a situação relativamente recente da Petrobras, que ela não tinha mais capacidade de endividamento para fazer as ampliações que eram necessárias, né? Então o governo entendia que era necessário que ela fosse privatizada, se uma parte já foi, para que ela adquirisse essa condição e continuar crescendo, né? Então, é isso que está se falando, fundos ilimitados, nenhuma empresa tem fundos ilimitados. As empresas têm fundos ilimitados naquele contexto, naquele momento, naquele período, né? Então, essa seria outro aspecto a considerar, né? Fundos ilimitados ou racionamento de capital. Você tem, no processo de avaliação e análise dos projetos, situações em que a decisão é aceitar ou rejeitar, e situações em que a decisão é de classificar os projetos. Tem projetos mais rentáveis e menos rentáveis. Então a empresa, a alta direção, vai decidir
quanto daqueles que foram classificados, né, que vai ser investido em determinado período, em quanto tempo, qual o cronograma de investimento, né? Às vezes a situação é só aceitar e rejeitar. Vejam, quando eu tenho projetos mutuamente excludentes, aceitando um, eu tenho que rejeitar o outro. E isso mesmo os dois tendo, por exemplo, uma taxa de retorno boa, né? Mas só que eu escolhi o de maior taxa de retorno, ou às vezes até empatou a taxa de retorno, e eu resolvi adotar uma decisão, tomar uma decisão de preservação do ambiente. Eu vou trabalhar essa questão, meu hotel é um hotel fazenda, e eu quero dizer que eu uso energia renovável, não vou usar gás, eu vou usar aquecimento solar, né, porque isso vai me ajudar a vender o meu negócio, né? Então, nesse caso, quando eu estou com uma situação mutuamente excludente, eu também estou numa situação aceitar e rejeitar. Outra condição de aceitar e rejeitar é quando um projeto oferece uma taxa de retorno que é abaixo do custo de capital, abaixo dos custos que financiam aquele projeto, que financia a empresa, né? Ou dos custos que financiam a empresa. Aí, quando a taxa de retorno é insuficiente para satisfazer os investidores, o risco do negócio, então você já marca ele como rejeitado. Então ele não pode entrar no hall de classificação, ele já estaria rejeitado e não entra naquele hall, tá? E nós temos também, quando faz análise de orçamento de capital, nós temos situações em que o fluxo de caixa é convencional. O que é um fluxo de caixa projetado convencional? É um fluxo de caixa que tem um investimento no início do período, 0, e você tem fluxo de caixas anuais lá durante tantos anos, 5 anos, 10 anos, normalmente é 5 ou 10 anos, né? De 5 a 10 anos. 10 anos é a vida útil da maioria dos equipamentos. Então, quando se faz análise de investimento em máquinas e equipamentos, normalmente se usa 10 anos. Mas tem máquinas de equipamento que é menos, que é 3, que é 5, né? E é importante considerar também que depois daquela vida útil, o equipamento ainda tem, muitas vezes, ainda tem um valor residual que precisa ser considerado no fluxo também do cálculo. Bom, isso seria um fluxo normal, mas você pode ter um fluxo de caixa não convencional. Um fluxo de caixa não convencional, os fluxos acontecem irregulares, tem reinvestimento durante o período, você tem períodos em que não há fluxo de caixa, tem períodos que fica sem fluxo de caixa algum, né? Então, você não tem um tempo comparável a outro, você tem 5 projetos, 5 de 10 anos, e aí tem um outro fluxo que não é convencional. Como é que você compara ele? Como é que você calcula? Todos eles é 10 anos, você pode comparar facilmente com uma técnica de investimento. Mas em um outro que é 20 anos, você tem que dar uma comparabilidade a esses projetos, né? Então nós vamos ver isso logo depois na prática. E entrando propriamente na questão mais técnica, a parte de análise financeira, de avaliação financeira dos projetos de investimento, ela se baseia muito na projeção do fluxo de caixa. Então está escrito aí, o diagrama de fluxo de caixa, na verdade, é uma representação gráfica do fluxo de caixa que se espera obter, ou que se espera ter em função de um investimento, nesse caso aqui. Mas o fluxo de caixa é aquele que você aprendeu, estudou em contabilidade financeira, que a gente fala nas outras disciplinas, né? Gerenciamento de fluxo de caixa, é isso. Só que aqui a gente isola e só interessa aqui o fluxo de caixa do negócio, né? Do projeto de investimento. Então nós temos aqui que esse fluxo de caixa é a ferramenta básica para avaliação de investimentos. O primeiro componente normalmente ocorre no momento, no instante zero, aqui, né? É o investimento inicial, está aqui, investimento inicial. O que é o investimento inicial? Entradas e saídas de recursos que acontecem no início do projeto. Normalmente no momento zero, mas às vezes aquilo demora, claro, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então se eu fizer um fluxo de caixa construindo em ano, então tudo que ocorre no primeiro ano, né, seria o investimento inicial. Agora, é claro que pode acontecer investimentos além de 1 ano, né? Então você tem que colocar nessa projeção do fluxo de caixa.
Essa flecha aqui para baixo indica que a resultante de fluxo é negativo. Sai mais dinheiro do que entra dinheiro neste momento do projeto de investimento. Depois você tem o segundo elemento, que é o fluxo de caixa operacional, que ele é o resultante entre entradas e saídas de caixa, relevantes, né? Resultantes do investimento. Então, quando você faz um investimento, por exemplo, vamos imaginar, nós fizemos então aquele investimento do aquecimento solar. Então a empresa faz um grande investimento, gasta um bom dinheiro comprando as placas, instalando tudo certinho, e aí a empresa começa a ter um fluxo de caixa positivo em razão de ela deixar de ter aquela despesa alta de energia. Passa a não ter mais aquela despesa alta de energia. A despesa reduz. Então essa redução é o fluxo incremental. E aí ela começa a perceber também que o movimento de um ano para outro, sobretudo no inverno, começa a aumentar. E ela começa a colher aqueles movimentos, né? Então esse período aqui é o fluxo operacional. Veja que nesse aqui, esse fluxo operacional é estável, né? Você pode ter uma situação estável, ou que o fluxo relevante é estável ao longo do tempo, né? E pode ter situações que a projeção de fluxo é bem variável, como aqui. Talvez aqui tenha um investimento aqui, mas a resultante acabou vindo para baixo aqui, né? Talvez tenha que ter feito aqui aqui temos 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano talvez tenha tido algum investimento complementar aqui, que acabou reduzindo o fluxo de caixa que seria lá para cima, um pouco para baixo, né? E é importante também considerar, se existir, normalmente existe o fluxo de caixa residual, que é o fluxo resultante do encerramento do projeto. Nesse caso aqui você tem um fluxo de caixa adicional, residual, ó, em azulzinho, né? Fluxo residual. Aqui também você tem, né, o fluxo de caixa residual, né, aqui no final, né? Ok. Professor, pode haver tipo de negócio que o fluxo de caixa residual é negativo, dá zero ou até negativo? Sim. Você imagina que a empresa investiu numa máquina, um equipamento, e depois de muito usar aquela máquina e equipamento, ela vai ter que gastar para mandar tirar. Imagina que na área médica, aquele equipamento ele tem um componente que é radioativo, tem que chamar uma empresa especializada para pegar aquilo ali, aquilo custa dinheiro, e no fim não consegue vender nada, aquilo vai embora. Claro que alguma coisa para sucata vai, mas no geral, aquela resultante do fluxo de caixa residual acaba sendo negativo. Pode, isso não é muito incomum, não, isso pode acontecer, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, pode acontecer isso, né? Ok, o que mais temos que falar? Conceito de fluxo de caixa incremental. Bom, em algumas situações, notadamente quando você tem substituição de equipamento, você tem um equipamento que que gera um fluxo de caixa X, né, e você tem um outro equipamento que vai gerar um fluxo de caixa maior. Então você faz a diferença, como você está substituindo um equipamento pelo outro, você faz esse fluxo de caixa incremental, é um menos o outro, né? Então significa a diferença entre os fluxos do novo projeto e do antigo. Né? É usado em casos de substituição de ativos, como foi explicado agora há pouco. Tá? Então continuamos aqui no próximo slide.